Estamos aqui hoje para falar sobre mulheres, a propósito do Dia Internacional da Mulher, mas antes queria dizer que este é um evento organizado pelo Livopre. Hoje temos connosco a Eulália Vaz, foi militante antifascista, fundadora da UMAR, presa política, e a Berta, que é anti-imperialista, anticapitalista e professora. A Berta, como é que era se trabalhar enquanto operária antes do 25 de Abril, e depois a Eulália, como é que foi a experiência até o 25 de Abril? A minha experiência como operária, que me deixou uma amarga enorme boca, foi: eu era de burguesia, sou filha de agrários. O meu pai era agrário, a minha mãe era família de agrários, e eu fui estudar para Coimbra. Fiz a instrução primária na minha terra. Eu era das ricas e éramos 40 miúdas da mesma idade, e as 3 que foram estudar fui eu, filha de um agrário, e 2 comerciantes. Mas não éramos as melhores. As 3 melhores estavam sujeitas a ir para o campo. E só não foram porque a professora andou a tentar que elas ficassem na farmácia e tal. Bom, isto para dizer o quê? Fui estudar para Coimbra, que era católica, a família católica, tal. E por ser católica, e até tinha alguma responsabilidade, quando eu, em 69, eu quis saber o que é que era aquilo dos meus colegas, o que é que tinha acontecido, como é que era, como é que não era. E fiquei extremamente chocada com a PIDE e com tudo aquilo, e dei uma reviravolta. Quis saber. Fui para umas aulas que começou a haver na associação sobre marxismo, e comecei a trabalhar sobre isso. Pronto. Os meus últimos anos eu mudei totalmente. Chego a Lisboa e há um assalariado agrícola do meu pai, que tinha vindo como trabalhador operário para Lisboa, que me convida para ir dar aulas a operários numa cooperativa ali na Amadora. Os operários queriam muito a 4ª classe, não tinham nada e queriam a 4ª classe principalmente para tirar carta. Mas depois da 4ª classe era o 2º ano e o 5º. Ele sabia que eu já tinha mudado e veio-me convidar. Eu, nessa cooperativa, aprendi muito, tive muitas experiências, e havia uma colaboração com o comércio do Funchal, e uma coisa que eu nunca me esqueci é que o comércio do Funchal, numa determinada altura, fez um estudo sobre o que se passava na cintura industrial de Lisboa em termos de residência, como é que as pessoas, os operários o que é que ganhavam, os operários o que é que ganhavam. E eu já trazia o bicho de Coimbra com alguns colegas meus que tinham começado a ir para as fábricas saber o que era aquilo. A gente queria trabalhar, queríamos mudar o mundo, mas devo dizer que para mim foi fácil quando comecei a ouvir em Coimbra a democratização do ensino, porque me lembrei da minha 4ª classe. E, de facto, como eu sabia, em Coimbra havia alunos que estavam 15 anos para tirar medicina, ou 10 anos para tirar fosse o que fosse, porque os pais eram médicos, queriam que o filho fosse médico. E eu também não era das melhores alunas, e lembrava-me daquelas minhas colegas que tinham sido boas alunas, o que é que elas teriam sido se fossem estudar. Portanto, para mim foi muito fácil aderir à democratização do ensino. E pronto, e depois por aí fora. Já em Lisboa, comecei-me a entusiasmar por isso, saber o que era o trabalho de uma operária na fábrica. Então fui para Elba Heller e Riviera, que era de bolachas, drops e chocolates. E fui no verão, nunca me esqueço disso, fui para aí em agosto. E percebi como era difícil a vida daquela gente.
fui para a fábrica, percebi, aquelas mulheres todas viviam no bairro da Boa Vista, eram maioritariamente mulheres de estivadores, que iam para a estiva muito cedo, 100 ou 100 e tal, mas eram chamados 30, 40 e os outros iam para casa. Quem é que sustentava 4 ou 5 crianças? Eram as mulheres, muito mal pagas. A ideia que eu tenho é que por mês eram 300 e tal, portanto a gente ganhava por semana, porque nos pagavam por semana 100 e tal escudos na época. Eu percebi que tentar fazer coisas como a gente queria, dizer às pessoas, isto estávamos em 73, dizer às pessoas para mudar tudo era muito difícil. Muitas me convidaram para casa, dormia em casa delas, comia em casa delas para ver bem como era. Eram 9 horas de trabalho diário, de pé. Tentei fazer algumas coisas com muita dificuldade, ou seja, para não haver, eu estava nos arrumação de bombons e arrumar fitas, que não era melhor para fazer as fitinhas, mas arrumar os bombons era fácil se pusessem as caixas de determinada maneira e depois a gente mecanicamente metia aquilo. E o que é que eu pensei? Na secção não haver ninguém que fizesse mais caixas que as outras, ajudávamos, para não haver os prémios de produtividade. Não consegui porque elas ganham pouco. Mais uns tostões é uma coisa muito importante. E eu percebi isso, fui percebendo que era difícil. Só se conseguiu uma coisa, que era, eles por a lei deles não queriam dar férias no ano seguinte às pessoas que tinham entrado no ano anterior. Mas a lei deles não dizia isso. Quem trabalhasse 90 dias no ano subsequente, e depois eu ainda me lembro dos termos que eles aplicavam para a gente não perceber nada. E depois quando eu dizia, então no ano anterior, e a gente, quem entrou em agosto, trabalhou o outubro, novembro e dezembro, tínhamos 90 dias. Não, porque um mês não tem 90 dias, está bem, mas a gente também não entrou exatamente nessa altura. E depois as pessoas faltam e depois não sei o quê. Ou seja, queriam 50 mulheres que não tivessem férias naquele ano. E eu disse, não, isto não pode ser, até porque eu também estava incluída. Disse, nem pensar, a gente tem direito a férias. Quem entrou no verão, e entraram muitas nesse verão, éramos 50. E então comecei, eles não queriam ir falar connosco, nem o responsável, nem o patrão, não. Como é que a gente consegue isso? Pronto, falávamos muito umas com as outras, até que um dia eu disse, estávamos aí em fins de fevereiro, março, hoje depois do almoço ninguém vai trabalhar, parámos. E veio o filho do patrão falar connosco. Ele percebeu um bocado que eu não me deixava levar, então fui castigada. Bom, tivemos direito a férias, elas ficaram muito contentes e eu fui castigada, ou seja, em vez de estar numa secção com muita gente, fui aos queijos, onde estava eu e uma velhota só. Mas quando isto foi em março, chega ao 25 de Abril e eu percebo que as pessoas começaram a ver em mim alguma, sei lá, perceberia de alguma coisa. Então eu não me apercebi de nada, a gente entrava muito cedo ao serviço, era das 7 ao meio-dia, depois 2 horas de almoço e depois até às 6 da tarde, eram 9 horas. Então começaram-me todos a dizer, passa-se alguma coisa. Até eu lembro-me dos tipos que eram os últimos a entrar, os do escritório às 9 horas, Berta, passa-se qualquer coisa tal. E eu ali na fábrica, presa ali, a tentar saber o que é que se passava cá fora. O 25 de Abril custou-me muito, mas não as quis abandonar. Todas as fábricas à volta, naquela zona, foi tudo para casa ao almoço. Mas apareceu o patrão a acalmá-las e não sei o quê. E como elas tiveram medo, eu fiquei com elas até ao fim do dia. Mas custou-me muito. Viemos para casa a pé, não havia transportes. Eu morava mais longe que elas, mas não foi por aí. Bom, eu perdi o medo à PID e comecei a falar muito. O patrão chama-me no dia 10 de maio.
ronhonhó, ronhonhó. E eu viro-me para ele e digo: o que o senhor está é cheio de medo do momento histórico que se está a viver em Portugal. Sou comunista, rua, não a quero ver mais. E foi assim que acabou a minha fase. Ou seja, eu tive de agosto a maio e depois fui despedida assim. Quando aparece o 25 de Abril, como eu fiquei contente. E de facto queria muito mudar isto. Mudar mesmo.